Como eu queria que o óculos não refletisse o ring light, velho. Porque fica feio, né? Mas eu queria usar o óculos, porque me dá uma dorzinha na vista às vezes. Vamos lá para o capítulo 268 de Black Clover. Dessa vez é a análise a partir do lançamento oficial, com a arte original do Yuki Tabata, com a melhor tradução. Vamos lá falar sobre o Ribi e sobre a Rista, sobre o Grimório de 5 Folhas, sobre a origem do Asta sem magia. Temos muito o que comentar num dos capítulos mais importantes de toda a história de Black Clover. Se brincar, até o final de Black Clover, o 268 vai ser um dos top capítulos. Vamos embora? Vamos! Agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais Black Clover. E tu já sabe que aí na descrição tem o nosso link da Amazon com desconto. Comprando pelo nosso link, tu dá uma ajuda ao All Blue, porque a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra tu. Então tu fortalece o canal e a tua coleção comprando mangá com descontão, velho. E além disso, galera, na descrição também tem o link do cadastro para uma nova temporada do Nihongo. Já vai lá se cadastrando para receber as notícias e quem sabe tu se interessa em fazer o melhor curso de japonês ministrado pelo Ricardo Cruz. Caramba, galera, esse capítulo ele é importante pela carga de informações dele e também é um capítulo muito dramático. Eu fiquei bastante emocionado com a história do Uribe, tipo, como ele sofria no submundo e como ele encontrou uma mãe e logo depois ele perdeu essa mãe e foi trancado naquele grimório, tipo, aquela humana que mudou o mundo do Uribe. E é por isso que ele carrega tanto sentimento de ódio no coração, né? Ele é calejado por tudo o que aconteceu. Mas é que nem Asta fala no começo do capítulo. Não é porque você é um demônio de nascença que necessariamente você é um cara mau, uma criatura maléfica. E a gente vê através desse flashback que o Uribe tem sentimentos, sim, mas esses sentimentos estão reprimidos devido a tudo que aconteceu, né? E é muito interessante a gente notar já um elo com o Lucifero. O Asta e o Yami juntos já enfrentaram o Dante. Mas eu acredito que o Asta sozinho não, ao lado do seu irmão, Duribe, ainda vai enfrentar o Dante com o Lucifero. Ou o Dante vai ser um adversário mais fraco, usando o poder do Lucifero, e aí na medida que o Clifford for abrindo, e o Lucifero é o último dos demônios, né? Quando ele sair, aí pode ter uma batalha massa do Asta e Uribe juntos, o Uribe emprestando o poder do demônio pro Asta, os dois contra o Lucifero. Meu Deus do céu, mas vamos lá para a ordem cronológica dos acontecimentos desse capítulo. Uribe, ao lembrar da Arista, através do Asta, ele lembra de tudo da sua vida, assim, é como se a vida dele passasse como um filminho. E não é o momento da morte dele. Na verdade, é um momento de contrato. É um momento em que ele vai começar a se entender com o Asta. Era uma relação meio neutra. E a gente tá vendo que agora é uma relação muito difícil. Assim que o Uribe surge na frente do Asta, ele tem esse espírito violento, mas vai virar aí uma relação de amizade, né? É muito bonito a gente observar toda a trajetória do Asta, porque a gente percebe que é por conta dessa trajetória que ele tem essa ótica em relação ao Uribe. Foi por isso que ele disse, né, o que ele disse, de que não necessariamente você vai ser ruim só porque é um demônio e pá. E aí o Uribe começa a lembrar do começo, né, o contexto do mundo dos demônios, o submundo. Os demônios nascem lá e a partir do momento que eles nascem, eles recebem um rank. E acredito, né, que esse rank é dado por conta do poder mágico, que tipo de magia ele tem. E é tipo isso que acontece no mundo dos humanos, em Black Clover. A realeza, tipo, o Yuno, ele foi escolhido pelo seu Grimório. Então, são ranks pré-determinados aí, como se fosse o seu destino. E aí você não pode fazer nada pra mudar, sabe? É muito louco, é como se
no mundo de Black Clover, até no de My Hero Academia, tivesse aquele assunto da meritocracia, né? Olha aí, é só você lutar que você consegue. Mas o esforço do Asta tem que ser muito maior que o do Yuno, né? Mas bom, vamos lá. Os demônios eles recebem esse rank e aí os mais fortes tripudiam dos mais fracos e os mais fracos, por sua vez, tripudiam dos mais fracos ainda. Pro azar de Iribe, ele nasceu sem nenhuma magia, tal qual o Asta. E por isso ele sofria bullying pesado, porque os demônios, qualquer demônio, qualquer um, não precisa ser dos mais fortes, os mais fracos até, teve um pouquinho de magia, já conseguia aplicar esse bullying aí, tripudiar do pobrezinho do Iribe, né? E essa é a grande diversão dos demônios. A maior noção de diversão dos demônios é poder fazer exatamente isso que eles fazem com o Iribe, com os mais fracos e tal, só que com os humanos. E é por isso que eles querem ascender e passar pelo portal para o mundo dos humanos, algo que o Zagred conseguiu planejando aí durante 500 anos, hein? É um negócio dificinho. Então, se eles se divertem assim, massacrando demônios, pô, o puro deleite para um demônio padrão é fazer isso com os humanos, né? E aí, um belo dia, acho que a gente não pode usar essa expressão, né? Um péssimo dia para Uribe, ele foi alvo de um demônio fortão e com um rank mais alto, né? Qualquer um tem um rank mais alto que ele. E aí ele foi arremessado para o portal dos humanos. Só que como ele não tem magia nenhuma, ele passou. Ele, na cabeça dele, tipo, vou me espatifar aqui e morrer, vou estourar, virar lasanha. Mas ele passou. E aí, do nada, ele estava no mundo dos humanos. O começo da história do Uribe no mundo dos humanos é muito parecida com a do Chopper em One Piece, né? O pária da sociedade por conta da aparência dele. Tipo, o Uribe cagou e andou para humano. Ele não sabia se na época porque ele era fraco, porque não tinha magia, ou se porque ele estava todo detonado. Mas aí, galera, é muito louco, né? Porque puxem pra vida real. É como se o Uribe fosse um mendigo, né? Tipo, tem muita gente que já olha feio pra um povo carente, né? Então ele tá lá, à margem da sociedade, tá andando fraquinho, e a galera, pô, é um demônio, vamos chamar os Cavaleiros Mágicos. E chamaram, ele foi enxotado por uma galera com alto poder, e aí ele vai sangrando pra floresta. Pô, ele achou que ia morrer naquele momento, e pra ele, naquele momento, que bom que acabou essa vida lixo. Veja os pensamentos que estavam na cabeça do bichinho, vai. E aí quando ele acorda, ele dá de cara com a Rishita. Aqui na tradução oficial é Licita, mas eu ainda prefiro chamar ela de Irista, e parece que tem algum vínculo aí com o Uriste, né? E eu acredito que tem. Essa vibe de cabelos brancos, ok, que aqui não é a não aplicação do Nanquim, mas ela é a mãe do Asta, é uma Asta mulher mais velha, então ela tem aqui os olhos verdes e o cabelo branco, já tô conseguindo visualizar isso. E ela acorda o cara, véi. Imagina aí, né? Como é importante a gente não desistir. A gente falou muito sobre isso no último vídeo review de Haikyuu, o episódio 16, centrado no Tanaka. Foi um episódio que foca muito nesse tema, de não desistir, de persistir e tal. E aí o Uribe, ele acorda e já tá nesse mundo que é tão aconchegante pra ele no processo de estar ganhando uma mãe. E aí é muito interessante, né? O Yuki Tabata, ele é muito ágil na contação de história. Se fosse o Eiichiro Oda, e isso não é um defeito de One Piece, esse flashback aí teria durado uns 5 capítulos. E o Yuki Tabata, ele consegue condensar tudo, ele coloca quadrinhos bem pontuais. Eu achei um capítulo muito bem construído, bem quadrinizado, e é por isso também que ele é um dos capítulos mais importantes de Black Clover. Irista vai explicando sobre o seu poder mágico, tipo, é um bombardeio de informações pro Uribe. Oi, eu sou Irista, nice to meet ya, bem-vindo à minha casa, ó, essa é a minha magia. Então ela tira de um frasco um monte de gravetos que ela usaria posteriormente como lenha, né, pra aquecer a fogueira e tal. Então ela consegue comprimir, estocar, enfiar num lugar, e aí
tá com o seu próprio pensamento, em que lugar pode ser esse. Mas ela consegue pegar objetos sem mana, ou no caso, né, ela pegou o Uribe também, porque ele não tem mana. Então, o que não tem mana, ela consegue estocar em um outro lugar. Ela colocou num frasquinho bem pequenininho Uribe e um monte de lenha. Ou seja, é interessante a gente perceber aqui nessa etapa do capítulo que a mãe do Asta tinha sim magia. Ainda é um mistério o motivo pelo qual o Asta não tem magia. E aí é que ela mostra o Grimório de 5 folhas, é o que eu tô falando, é um bombardeio de informações porque o Yuki Tabata quis comprimir essa carga de informações nesse capítulo, né? E aí ela apresenta o Grimório de 5 folhas, ela, caramba, eu encontrei outro dia esse Grimório. Galera, é o Grimório do Uriste. Tá com a mãe do Asta, velho. É impressionante, né? Como esse Grimório viajou e por que ele foi parar exatamente com o Asta. Uribe, lá no capítulo 1 de Black Clover, deve ter sentido alguma conexão, que o Asta era filho da Arista. Enfim, e aí a Arista vai brincando com essa coisa de superstição, né? Eu achei o Grimório de 5 folhas outro dia, que é um Grimório amaldiçoado e tal, coisa do demônio. E aí, olha só, encontrei um capirotinho. É muito bonitinho, porque o Uribe, ele tá ali, tipo, impressionado. Velho, essa mulher falando comigo, tu não tem medo de mim, não? E aí, ela fala o que tá ali na frente dela. Como é que eu teria medo de uma criança fraca? Que é o teu estado agora. E além de tudo, ela se identifica com Uribe, porque ela também afasta as pessoas. É nesse momento que vem uma cobra peçonhenta pra atacar a Arista, só que essa cobra peçonhenta cai no chão com tudo, e a Arista explica que o corpo dela tem uma propriedade, aí, uma maldição, eu acredito, que rouba magia e força vital de qualquer coisa viva que se aproxime dela. Que tem a mana, né? No caso, o Uribe não tem o demôniozinho. E é muito curioso, galera, porque eu acredito que é uma maldição e a mesma que hoje está com o Henry. Então, se o Asta resolve todos os problemas da maldição do Henry, é como se ele estivesse libertando a mãe dele também, sabe? Tipo, eu tô fazendo algo que poderia ter sido feito na época pela minha mãe. Imagina só o Asta ajudar o Henry tendo conhecimento da história da mãe dele. É aí que a Arista faz o convite do Uribe ser o filhinho dela e ele fica impressionado. Caramba, galera, imagina. O teu mundo é só porrada na tua cara, galera tripudiando, fazendo bullying. É só o que há de ruim. Imagina tudo que tem de ruim. Só isso que acontece no teu mundo. E de repente vem um ser humano ali, pô, quer ser meu filho? E aí quando você vira a página, a gente lê, né, que através dos pensamentos do Uribe, que aquela humana mudou o mundo dele. E a gente vê uma sequência de eventos envolvendo Arista e Uribe, ela passeando com ele, ela pescando com ele, apresentando animais novos, se alimentando, curtindo o outono, tomando um banho, montando boneco de neve, dando gargalhada, dormindinho juntos dois, velho. E aí chega um momento em que ela fala aquela frase do Asta, não é porque você é um demônio que você necessariamente é maligno. E caramba, Uribe, eu sou muito grata a você, porque eu não sou mais sozinha. Então, muito obrigado. E aí ele fica olhando pra ela encantado, né? Com toda a trajetória que eles já passaram. E aí, galera, quanto tempo se passou? Quantos anos? Não sei se são anos, quantos meses, não sei. Quanto tempo Uribe ficou com a mãe do Asta? Sei que a alegria do pobre durou pouco, né? Porque aí vem uma manifestação de força, a priori você não entende, quando vê o Lucifero se manifesta através do Uribe. E aí é o que eu falei no começo da análise. Uribe tem um elo com o Lucifero. O Lucifero matou a mãe dele, que é a mãe do Asta também. Então, ambos, Asta e Uribe, vão querer detonar o Lucifero. E aí vamos ver como é que vai ficar essa luta, né? De novo, vai ter um primeiro momento que vai ser o Lucifero no corpo do Dante, enquanto os andares do Qliphotht vão se abrindo. Lembrando que o Lucifero é o último dos demônios, mas eu acho que vai chegar nele, e aí de algum jeito o Asta e o Uribe vão vencer, e o Qliphotht não vai se abrir por completo, mas por pouco. É isso que eu acho que vai rolar. E aí o Lucifero vai se mostrando impressionado, porque como é que pode
um demônio ter presença corpórea no mundo dos humanos. A gente sabe, Uribe não tem mana, foi arremessado pra lá e tal. E aí o Lucifero dá umas informações importantes. Vamos se ligar aqui, galera, na tradução. Porque o Lucifero diz: que bom que eu gastei um tempo procurando por esse demônio em específico. E aí eu fico imaginando, a partir daquele momento que um demônio jogou Uribe pro portal e Uribe passou, deve ter rolado uma fofoca que em algum momento chegou nos ouvidos do Lucifero, e aí ele, opa, vou usar esse demônio para garantir o meu corpo no mundo dos humanos. E aí fico pensando, foi uma fofoca mesmo? Os humanos, o zum zum zum, né? Ei, meu irmão, o cara passou pelo portal, sumiu, não sei o quê. Ou aquele que arremessou Uribe é um dos 10 demônios do Qliphoth e foi logo avisar ao Lucifero. E aí a gente tem que ver a percepção do tempo, né? Quanto tempo o Uribe passou com a Rista? E também a percepção do tempo no submundo é o mesmo que no mundo dos humanos? Enfim, sei que a informação chegou para o Lucifero, ele focou em encontrar Uribe e achou. Uma outra fala bem importante vem do Uribe, que ele diz, caramba, um dos demônios mais fortes. Por que ele não disse o demônio mais forte do submundo? Porque talvez o Lucifero não seja. Talvez Uribe esteja se referindo aos 10 demônios do Qliphoth. Porque, afinal, se o Lucifero faz parte desse grupo de 10, ele é um dos mais fortes. Mas se ele fosse o mais forte, eu acredito que Uribe diria o demônio mais forte. Então vamos aí, né, especular em cima disso. Podemos ter demônios mais fortes que o Lucifero. Então o objetivo dele é manifestar o seu próprio corpo no mundo dos humanos sem precisar de um contrato. Só que aí chega Arista segurando Uribe e, consequentemente, o Lucifero. O Lucifero, tipo, cagou e andou, né? Porque eu sei que o meu poder, isso é a voz do Lucifero, o meu poder não é quase nada. Só que ainda assim, o humano não pode comigo. Só que no caso da Arista, especificamente, ela pode. Porque ela tem essa propriedade no corpo dela, essa maldição. Tô achando sim que é uma maldição. Que ela pode sugar a mana, afastar a mana ou a energia vital dos seres. Então, quando ela toca o Uribe, o Lucifero vai se esvaindo. E aí ele, nesse processo, né, envolvendo um pouco de desespero, porque imagina, o Lucifero, ele tá naquele estado que o Zagred tava, o Gustly de Pokémon, né? Só a fumacinha. E aí ele tenta dar um golpe na Arista, e aí ela fica desesperada, mas ela lembra, dessa vez eu não vou largar a mão. E aí tem um quadrinho muito importante dela deixando um cestinho perto de uma parede. Não é uma parede, é a porta da igreja, o cestinho contendo o Asta. Por que ela desistiu do Asta? Acredito que porque ela pensaria de repente que poderia sugar a energia vital do próprio filho, mas olha aí a ironia, né, do destino. Porque ela poderia viver com o Asta que nem ela viveu com o Uribe, porque o Asta nasceu sem mana. Ou, de repente, ela tirou a mana de Asta para ela poder conviver com o filho, mas aí viu que fez besteira e deixou na porta da igreja. Enfim, eu quero muito que vocês confabulem, que vocês especulem sobre o motivo da Arista ter deixado o Asta na igreja. Eu acho que o Asta ele até poderia ter tido magia quando nasceu, mas aí ele perdeu quando a Arista morreu. Enfim, muitos pensamentos me vêm. Bom, o que importa é que a Arista não vai largar a mão. Só que aí o Lucifero... E galera, imaginem pro Uribe como foi esse momento. Porque o Lucifero, ele perfura a barriga da Arista com o braço. Só que o Uribe tá sentindo o próprio braço dele fazendo isso. É como se o Uribe tivesse matado a Arista. E aí ela dá tudo de si, ela abraça o Uribe, né? Mesmo sentindo tanta dor. Ela fala que esse garoto, Lucifero, não é seu. E aí o Lucifero vai se esvaindo e o Lucifero vai dizendo, né, pô, inadmissível isso, sendo superado por uma Hellis humana. Só que ele diz, mas eu posso interferir com um demônio de baixa classe onde quer que eu esteja. Eu vou voltar. Vocês entendem o nível de preocupação que eu tô com essa situação do Uribe tá no mundo dos humanos? Mesmo que sob controle, durante um contrato, num altar, sendo monitorado pelo Nart, né, envolvendo ali o Asta também. Mas eu tô achando que o Lucifero
vai poder se manifestar aí. Pelo menos no modo fumacinha, porque eu acredito que a presença dele mais forte é através do contrato com o Dante. Talvez por ter esse contrato ele não possa usar o corpo do Uribe, porque ele já estabeleceu um contrato, né? E aí a presença mais forte ainda é quando a gente vê o corpo verdadeiro do Lucifero no Qliphoth. Tendo espantado o Lucifero e estando à beira da morte, o que é que Arista pensa? A única coisa que ela pensa, ela se acha até tola por essa ser a única ideia dela, mas ela foi criativa. Porque com aquela magia, né, que ela explicou de conseguir enfiar algo sem mana em um outro lugar, ela enfia o Uribe, que não tem magia, dentro do Grimório de 5 folhas. E é por isso que esse Grimório criou uma ressonância com o Asta, velho. O Uribe tinha essa conexão com a Arista, então ele deve ter sentido uma energia parecida no Asta, por isso que ele se manifestou. Um Grimório que foi do Urist e estava com a Arista. Tudo se encaixa, tudo se conecta. Não perfeitamente, mas tem um magnetismo aí entre esses elementos. Arista, Uribe, o Grimório, Urist, o Asta. Quando voltamos para o tempo presente, o Uribe, que acabou de se lembrar disso tudo, ele fala que nunca vai perdoar os demônios e que vai para cima do Asta. Infelizmente, ao lembrar da Arista através do Asta, ele não sofreu o discurso no jutsu, o efeito, né, de se sensibilizar, mas ele tá falando, eu vou matar todos os demônios, nem que eu roube seu corpo inteiro para isso. Então, vai ter aí, pelo menos mais um pouco, eu não sei se é uma luta completa, mas pelo menos mais umas trocações entre Asta e Uribe. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas, hein? Considere me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. É interessante que aqui em Black Clover, os demônios, eles funcionam como os demônios de The Promised Neverland, ouso dizer, porque os demônios querem comer humanos, porém existem demônios bons. E aí, por que não se aplicar uma cultura para todo mundo conviver bem e os demônios, majoritariamente, passarem a serem bons? Vocês acham que dá para mudar essa natureza dos demônios de quererem tripudiar, fazer bullying uns nos outros e nos humanos também? Eu acho que há esperança, e essa esperança se chama Uribe.